A humanidade sempre teve uma relação de fascínio com o que está escondido sob a terra. Desde tempos antigos, histórias de tesouros enterrados, cidades perdidas e artefatos enigmáticos têm alimentado a curiosidade das pessoas. O solo do nosso planeta guarda segredos que, quando revelados, desafiam nosso conhecimento da história, da ciência e até mesmo da lógica. Muitas dessas descobertas foram feitas por acaso, enquanto outras foram resultado de expedições arqueológicas detalhadas. O que torna essas descobertas tão intrigantes é que, muitas vezes, elas levantam mais perguntas do que respostas. Quem as colocou ali? Por quê? Como elas permaneceram ocultas por tanto tempo? Algumas dessas descobertas são objetos de origem humana, como manuscritos enigmáticos, máquinas complexas ou artefatos que não deveriam existir em suas respectivas épocas. Outras são fenômenos naturais ou estruturas de origem desconhecida, que desafiam nossa compreensão da engenharia e tecnologia das civilizações antigas. Em alguns casos, encontramos vestígios de culturas que desapareceram sem deixar registros escritos, nos forçando a reconstruir suas histórias com base apenas nos artefatos deixados para trás. Há também aqueles achados que parecem saídos de um filme de ficção científica, como supostos objetos de origem alienígena ou tecnologias que parecem avançadas demais para a era em que foram construídas. O mistério por trás dessas descobertas não apenas desperta o interesse de arqueólogos e cientistas, mas também alimenta inúmeras teorias, desde explicações científicas plausíveis até ideias mais especulativas e conspiratórias. Alguns acreditam que certos achados podem comprovar a existência de civilizações perdidas, como Atlântida, enquanto outros sugerem que tecnologias avançadas podem ter sido passadas por visitantes extraterrestres. Embora algumas dessas teorias sejam descartadas pela ciência, muitas questões permanecem sem resposta, deixando espaço para especulações e debates acalorados entre estudiosos e entusiastas. Independentemente da explicação, cada uma dessas descobertas tem um impacto profundo no modo como vemos o passado da humanidade. O que mais pode estar escondido sob nossos pés, esperando para ser encontrado? Será que ainda há artefatos que poderiam reescrever a história tal como a conhecemos? Ou talvez existam mistérios que nunca serão totalmente solucionados, permanecendo como enigmas eternos da humanidade? O fato é que, quanto mais escavamos, mais percebemos que ainda há muito a ser descoberto, e cada nova revelação pode mudar completamente nossa percepção sobre o passado. Agora, vamos explorar 10 das coisas mais misteriosas já encontradas enterradas, cada uma delas carregando um enigma que intriga e fascina o mundo. 1. O Exército de Terracota. Em 1974, um grupo de agricultores chineses fez uma das descobertas mais impressionantes da história: um exército inteiro de soldados esculpidos em terracota, enterrado ao lado do túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Essas estátuas, meticulosamente detalhadas, estavam escondidas sob a terra há mais de 2000 anos. Cada uma delas tem características únicas, incluindo expressões faciais distintas e armaduras personalizadas, o que sugere que foram modeladas a partir de soldados reais da época. Além das estátuas de soldados, arqueólogos também encontraram cavalos, carruagens e armas de bronze, tornando essa descoberta ainda mais fascinante. O objetivo desse exército subterrâneo era proteger o imperador na vida após a morte, uma crença fortemente enraizada na cultura da dinastia Qin. A escavação desse local revelou que o mausoléu de Qin Shi Huang é uma das estruturas funerárias mais complexas e misteriosas já encontradas. Embora apenas uma parte do exército tenha sido desenterrada, acredita-se que existam mais de 8.000 soldados, além de oficiais, arqueiros e generais enterrados na região. O túmulo do próprio imperador, no entanto, permanece selado, pois há relatos antigos de que ele contém rios de mercúrio fluindo por um intrincado sistema subterrâneo. Estudos modernos indicaram a presença de altos níveis de mercúrio no solo, corroborando esses textos históricos. Isso sugere que a tumba pode conter segredos ainda mais impressionantes, mas sua abertura é considerada perigosa devido aos possíveis riscos tóxicos e às armadilhas que podem ter sido instaladas para protegê-la. A grandiosidade dessa descoberta levanta inúmeras questões sobre a tecnologia e os métodos de construção utilizados há mais de 2000 anos. Como foi possível criar um exército inteiro de terracota com tamanha precisão e organização? Como essas estátuas permaneceram intactas por tanto tempo?
E por que o túmulo do imperador nunca foi aberto, apesar das tecnologias modernas? São perguntas que permanecem sem resposta. Enquanto isso, arqueólogos continuam estudando o local, tentando desvendar os segredos desse exército silencioso que repousa nas profundezas da China. 2. As esferas de pedra da Costa Rica. Na década de 1930, trabalhadores que desmatavam florestas na Costa Rica para abrir plantações de banana se depararam com um fenômeno inusitado: enormes esferas de pedra perfeitamente arredondadas, algumas chegando a medir mais de 2 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Desde então, centenas dessas esferas foram encontradas em diferentes partes do país, intrigando arqueólogos e historiadores. Elas foram esculpidas por uma civilização pré-colombiana há mais de 1000 anos, mas ninguém sabe ao certo como foram feitas, nem qual era seu propósito. Algumas teorias sugerem que poderiam ser símbolos de status ou parte de um sistema astronômico, enquanto outras acreditam que eram usadas para demarcar territórios ou serviam como objetos rituais. O mais impressionante é que muitas dessas esferas são quase perfeitas em sua simetria, algo extremamente difícil de alcançar sem ferramentas avançadas. Além disso, a pedra utilizada para esculpi-las, um tipo de granito chamado gabbro, não é facilmente encontrada nos locais onde as esferas foram descobertas, sugerindo que foram transportadas por longas distâncias, algo que teria sido uma façanha notável para a época. Como essas civilizações foram capazes de criar e mover esses objetos colossais sem o uso de tecnologia moderna? Esse mistério ainda intriga pesquisadores até hoje. Muitas dessas esferas foram removidas de seus locais originais e levadas para jardins, museus e até para casas particulares, dificultando ainda mais a compreensão de seu propósito original. No entanto, algumas ainda permanecem enterradas e intocadas, deixando a esperança de que novas descobertas possam fornecer respostas sobre sua origem e significado. 3. A máquina de Anticítera. No ano de 1901, mergulhadores que exploravam um naufrágio próximo à ilha de Anticítera, na Grécia, encontraram um objeto que mudaria para sempre nossa compreensão da tecnologia antiga. Tratava-se de um mecanismo de bronze incrivelmente complexo, composto por uma série de engrenagens interligadas, algo que só foi completamente compreendido décadas depois. O que ficou conhecido como a máquina de Anticítera é, essencialmente, o primeiro computador analógico da história, criado pelos gregos há mais de 2000 anos. Ele era utilizado para prever posições astronômicas, eclipses e até mesmo para calcular os ciclos das Olimpíadas da Grécia Antiga. O mais impressionante sobre a máquina de Anticítera é o seu nível de sofisticação. Antes dessa descoberta, acreditava-se que um mecanismo tão avançado só poderia ter sido inventado mais de 1000 anos depois, durante a Idade Média. O dispositivo possuía dezenas de engrenagens e mostradores, operando de forma semelhante a um relógio mecânico moderno. As inscrições encontradas nele indicam que os gregos tinham um conhecimento astronômico muito mais profundo do que se imaginava anteriormente. Isso levanta a questão: será que outros dispositivos semelhantes existiram na antiguidade, mas foram perdidos com o tempo? Os cientistas passaram décadas tentando reconstruir e entender completamente como essa máquina funcionava. Hoje, modelos modernos e simulações digitais foram criados para demonstrar seu funcionamento, e os pesquisadores continuam a estudar fragmentos dela para desvendar mais segredos. A origem exata do dispositivo ainda é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido construído por engenheiros da escola de Arquimedes. Se outros mecanismos como esse existiram e se perderam na história, o que mais poderia ter sido desenvolvido pelas civilizações antigas e permanece enterrado, esperando para ser encontrado? 4. O manuscrito de Voynich. Um dos livros mais misteriosos já encontrados é o enigmático Manuscrito de Voynich, um texto medieval escrito em uma língua completamente desconhecida e repleto de ilustrações de plantas inexistentes, diagramas astronômicos e figuras humanas em contextos inexplicáveis. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, o manuscrito tem desafiado linguistas, criptógrafos e cientistas há mais de um século. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo, e muitas teorias cercam sua origem e propósito. Seria um tratado científico medieval? Um código secreto? Ou algo ainda mais bizarro? A análise do pergaminho utilizado no manuscrito revelou que ele data do século XV, mas sua autoria permanece desconhecida.
Algumas hipóteses sugerem que o manuscrito possa ter sido escrito por Leonardo da Vinci ou algum alquimista da época, enquanto outras ideias mais ousadas defendem que ele poderia ser uma mensagem codificada de uma civilização perdida ou até mesmo de origem extraterrestre. O maior enigma está no fato de que a escrita do manuscrito não se parece com nenhum idioma conhecido, e suas ilustrações parecem representar um conhecimento botânico e astronômico muito além do que era comum na Idade Média. Diversos especialistas já tentaram decifrar o texto utilizando algoritmos de inteligência artificial e técnicas de análise criptográfica, mas sem sucesso. Algumas palavras parecem se repetir de maneira sistemática, sugerindo que a escrita segue regras gramaticais desconhecidas. Em 2019, um pesquisador alegou ter identificado padrões que indicariam que o texto poderia estar escrito em uma língua extinta da Ásia Central, mas até agora essa teoria não foi comprovada. O mistério permanece, e o manuscrito de Voynich continua sendo um dos maiores enigmas da história da escrita. Diante de tantas perguntas sem respostas, muitos acreditam que o manuscrito pode conter informações ocultas sobre um conhecimento perdido da humanidade. Será que um dia seremos capazes de traduzir seu conteúdo e entender seu verdadeiro significado? Ou será que ele continuará sendo um dos segredos mais bem guardados do passado? Enquanto isso, estudiosos continuam tentando decifrar suas páginas, na esperança de revelar um segredo enterrado há séculos. 5. O segredo do cofre de Favley Court. Em meio à vasta história britânica, um dos mistérios mais intrigantes surgiu com a descoberta do cofre enterrado em Favley Court, uma antiga mansão inglesa. Durante uma escavação no século XX, um cofre selado foi encontrado sob a propriedade, e seu conteúdo levantou mais perguntas do que respostas. Dentro dele, havia uma série de manuscritos e documentos enigmáticos, além de objetos que pareciam pertencer a uma sociedade secreta. Os papéis estavam escritos em um código indecifrável, e até hoje os pesquisadores não conseguiram traduzir completamente seu conteúdo. A história do cofre remonta ao século XVII, quando Favley Court era propriedade de famílias nobres que tinham ligações com grupos esotéricos e organizações clandestinas. Alguns acreditam que os documentos podem estar relacionados aos Rosacruzes, uma sociedade mística famosa por sua busca pelo conhecimento oculto e alquimia. Outros sugerem que o cofre pode conter segredos sobre a maçonaria ou até mesmo pistas sobre tesouros escondidos pela aristocracia britânica. A simbologia encontrada nas gravuras e selos dos manuscritos indica um alto nível de codificação, o que dificulta ainda mais a compreensão do conteúdo. Os artefatos dentro do cofre também incluem mapas estranhos, que alguns especialistas afirmam estar ligados a locais históricos com relevância para sociedades secretas. O fato de que muitas informações sobre a descoberta foram mantidas em sigilo levanta ainda mais teorias sobre sua verdadeira importância. Será que o cofre contém informações que poderiam mudar nossa visão da história? Ou talvez seja apenas um conjunto de documentos sem um significado concreto, preservado por décadas por razões desconhecidas? Apesar das inúmeras tentativas de decifrar seu conteúdo, grande parte dos mistérios do cofre de Favley Court continua sem solução. O que sabemos é que ele representa uma peça intrigante da história oculta da Inglaterra, e muitos acreditam que ainda há segredos enterrados à espera de serem descobertos. 6. Os túneis de Derinkuyu. Entre as descobertas mais impressionantes e misteriosas já feitas no subsolo, os túneis de Derinkuyu, na Turquia, se destacam como uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. Essa cidade subterrânea foi descoberta por acaso, quando um morador local decidiu reformar sua casa e encontrou uma passagem secreta que levava a uma vasta rede de túneis e salas esculpidas na rocha vulcânica. Com vários níveis, incluindo áreas de armazenamento, quartos, templos religiosos e até mesmo sistemas de ventilação incrivelmente sofisticados, a cidade subterrânea parece ter sido projetada para abrigar milhares de pessoas por longos períodos. O mais intrigante é que ninguém sabe exatamente quem construiu Derinkuyu ou por quê. Alguns arqueólogos sugerem que a cidade subterrânea foi escavada pelos hititas há cerca de 3.000 anos, enquanto outros acreditam que a estrutura pode ser ainda mais antiga. Existem teorias de que o local foi utilizado como refúgio durante invasões e guerras, permitindo que seus habitantes se escondessem por meses ou até anos sob a terra. Outros especulam que Derinkuyu poderia ter sido construída para proteger seus moradores de catástrofes naturais, como mudanças climáticas extremas ou até eventos cósmicos.
O que chama atenção é a complexidade da engenharia utilizada na construção desses túneis. Como civilizações antigas conseguiram criar um sistema subterrâneo tão vasto sem as ferramentas modernas que temos hoje? Algumas teorias mais ousadas até mesmo sugerem que Derinkuyu pode ter sido construída com a ajuda de conhecimento avançado, possivelmente vindo de contatos com civilizações extraterrestres. Embora essa hipótese não tenha comprovação científica, a sofisticação da estrutura continua a deixar especialistas perplexos. Hoje, Derinkuyu é uma atração turística, mas apenas uma pequena parte de sua rede de túneis foi explorada. Ainda há passagens desconhecidas e possíveis câmaras escondidas, sugerindo que a cidade subterrânea pode ser ainda maior do que se imagina. Quem sabe que outros mistérios ainda aguardam para serem revelados nesse labirinto antigo sob a terra? 7. A floresta submersa de Doggerland. Uma das descobertas mais impressionantes e enigmáticas dos últimos tempos foi a identificação de uma antiga floresta submersa, enterrada sob o leito do Mar do Norte. Conhecida como Doggerland, essa vasta extensão de terra costumava conectar a Grã-Bretanha à Europa continental há milhares de anos. Durante a última Era do Gelo, Doggerland era um território fértil, habitado por comunidades de caçadores-coletores que viviam em meio a uma natureza abundante. No entanto, por razões ainda não totalmente esclarecidas, a região foi engolida pelas águas, desaparecendo para sempre. Arqueólogos e cientistas marinhos começaram a identificar sinais de Doggerland através de sondagens submarinas e estudos geológicos. Troncos de árvores fossilizados, ferramentas pré-históricas e até ossadas humanas foram encontrados enterrados sob o fundo do mar, revelando que essa terra perdida já foi o lar de uma civilização antiga. Algumas teorias sugerem que Doggerland foi vítima de um megatsunami causado pelo colapso de uma enorme massa de terra na Noruega, enquanto outras hipóteses indicam que a elevação gradual do nível do mar devido ao derretimento das geleiras foi o principal fator de seu desaparecimento. O que torna essa descoberta tão intrigante é que Doggerland pode ser um exemplo real de uma civilização perdida, semelhante às lendas de Atlântida. O fato de termos evidências concretas de que uma vasta extensão de terra habitável foi completamente engolida pelo oceano levanta questões sobre outras possíveis civilizações que podem ter existido antes da história registrada. Será que outras partes do mundo também escondem terras submersas com vestígios de sociedades desaparecidas? Com os avanços da arqueologia marinha, novas descobertas sobre Doggerland continuam sendo feitas. Cientistas acreditam que, em breve, poderemos reconstruir melhor como era a vida nessa região e o que realmente aconteceu para que fosse apagada do mapa. A floresta submersa de Doggerland nos lembra que a história da humanidade é cheia de mistérios e que ainda há muito a ser explorado debaixo das águas. 8. O mecanismo de Baigon. Uma das descobertas mais enigmáticas já feitas é o chamado mecanismo de Baigon, uma estrutura de tubos metálicos encontrados no interior de uma caverna no remoto Monte Baigon, na China. Esses tubos, que variam em tamanho e espessura, parecem ter sido implantados em rochas há milhares de anos, desafiando explicações convencionais. O mais impressionante é que análises químicas revelaram que os tubos possuem uma composição de ferro extremamente pura, algo que seria difícil de replicar mesmo com as tecnologias modernas. Os arqueólogos que estudaram os tubos sugerem que eles podem ter sido feitos por uma civilização antiga com um conhecimento avançado de metalurgia. No entanto, a origem e a função desses tubos permanecem um mistério. Alguns acreditam que eles poderiam ser parte de um antigo sistema de canalização de água ou até mesmo remanescentes de uma tecnologia desconhecida. Outros, mais especulativos, defendem a ideia de que os tubos possam ser evidências de contato extraterrestre, já que sua precisão e idade estimada não se encaixam nos registros conhecidos da história humana. Curiosamente, algumas das análises também revelaram que os tubos contêm altos níveis de sílica e óxidos de ferro, indicando que passaram por um processo de oxidação que pode ter levado milhares de anos. A disposição geométrica dos tubos dentro da caverna e no solo ao redor sugere que eles foram colocados ali com um propósito específico, e não apenas o resultado de um fenômeno natural. Até hoje, o mecanismo de Baigon continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia moderna. Nenhuma teoria foi capaz de explicá-lo completamente, e sua verdadeira natureza pode permanecer desconhecida para sempre. Teriam esses tubos sido obra de uma civilização avançada perdida no tempo?
Ou seria um caso extraordinário de formação natural que apenas se assemelha a algo artificial? O mistério persiste, deixando os pesquisadores fascinados e intrigados com essa descoberta. 9. O esqueleto de Sanxingdui. Uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes da China ocorreu em Sanxingdui, uma antiga cidade situada na província de Sichuan. Durante escavações em 1986, arqueólogos encontraram um gigantesco depósito de artefatos de bronze, jade, marfim e ouro, pertencentes a uma civilização misteriosa que floresceu há cerca de 3.000 anos. O mais impressionante desses achados foram máscaras e estátuas de bronze com feições estranhas, olhos salientes e orelhas exageradas, algo sem precedentes na cultura chinesa da época. Entre os artefatos mais curiosos estava um esqueleto humano enterrado junto com objetos ritualísticos, cuja identidade e origem ainda são debatidas pelos especialistas. A análise dos restos mortais indicou que a pessoa possuía características incomuns, levantando questões sobre sua possível posição como sacerdote ou líder religioso. No entanto, o maior mistério envolve a própria cultura de Sanxingdui, que desapareceu sem deixar registros escritos, tornando sua história um grande enigma. Os artefatos descobertos em Sanxingdui diferem drasticamente de outros achados arqueológicos chineses da mesma época, levando alguns pesquisadores a especular que essa civilização pode ter tido influências externas, talvez até mesmo de culturas distantes como as do Oriente Médio. Outros mais ousados sugerem que as máscaras e esculturas representam seres sobrenaturais ou até mesmo extraterrestres, devido ao seu design enigmático e expressões não humanas. Até hoje, Sanxingdui continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos da China. Apesar de décadas de pesquisas, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quem eram essas pessoas? Para onde foram? E qual era o significado de suas estranhas esculturas de bronze? O tempo pode trazer novas pistas, mas por enquanto, a civilização de Sanxingdui continua sendo um enigma impressionante do passado humano. 10. O Tesouro de Staffordshire. O Tesouro de Staffordshire é uma das maiores descobertas de ouro anglo-saxão já feitas. Em 2009, um detector de metais amador chamado Terry Herbert encontrou uma coleção impressionante de mais de 3.500 artefatos de ouro e prata enterrados em um campo na Inglaterra. O achado rapidamente chamou a atenção de arqueólogos, historiadores e entusiastas de tesouros perdidos, pois continha peças ricamente ornamentadas que datavam do século VII, uma era de intensos conflitos e mudanças culturais na Grã-Bretanha medieval. O mais impressionante nesse tesouro não é apenas sua grandiosidade, mas também seu significado histórico. As peças encontradas incluem empunhaduras de espadas, adornos de capacetes e joias que indicam que o tesouro pertencia a uma elite guerreira anglo-saxã. No entanto, o motivo pelo qual foi enterrado e quem o escondeu ainda são mistérios não resolvidos. Algumas teorias sugerem que ele pode ter sido ocultado por um rei ou líder militar durante um período de guerra, enquanto outras hipóteses indicam que pode ter sido parte de um ritual ou oferenda religiosa. Outro mistério intrigante do tesouro de Staffordshire é o fato de que não foram encontrados objetos femininos ou domésticos, sugerindo que seu propósito estava relacionado exclusivamente ao mundo da guerra e da nobreza guerreira. Além disso, o local onde foi encontrado não corresponde a um assentamento conhecido, o que levanta ainda mais perguntas sobre seu contexto histórico. Seria um saque de guerra? Um presente de um líder a seus aliados? Ou talvez um esconderijo para proteger riquezas de invasores? Hoje, o tesouro de Staffordshire está em exposição no Museu de Birmingham, onde pesquisadores continuam estudando suas origens e significado. Apesar de muitos avanços na análise das peças, ele continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do Reino Unido, mantendo sua aura de mistério e fascinação. Ao longo da história, muitas descobertas surpreendentes foram feitas por acaso ou através de pesquisas arqueológicas meticulosas. Os artefatos enterrados que exploramos nesta lista são apenas alguns exemplos do que pode estar escondido sob nossos pés, esperando para ser encontrado. Cada um deles carrega um mistério único, seja pelo seu propósito, pela sua origem desconhecida ou pelo impacto que tiveram sobre nosso conhecimento da história. Muitos desses objetos desafiam explicações simples e continuam a intrigar pesquisadores e curiosos ao redor do mundo.
A arqueologia nos ensina que a história da humanidade não está completamente escrita, ainda há páginas ocultas sob camadas de terra, esperando para serem reveladas. À medida que novas tecnologias de escavação e análise avançam, podemos esperar ainda mais descobertas incríveis no futuro. O que mais está enterrado, aguardando ser descoberto? Será que ainda existem cidades inteiras escondidas, esperando para contar suas histórias perdidas? Ou objetos antigos que podem mudar completamente a nossa compreensão das civilizações passadas? Independentemente do que o futuro nos reserva, uma coisa é certa: o mundo ainda guarda muitos mistérios a serem desvendados. Enquanto isso, continuamos a nos maravilhar com cada nova revelação arqueológica e a imaginar as histórias que ainda estão por vir.